Boa noite. Pessoal, já estou mandando para o e-mail aqui os slides da aula de hoje, tá? E o roteiro de estudos também para essa aula de hoje. Está acabando de carregar aqui. Enquanto a gente dá aquele minutinho para o resto do pessoal entrar, né? Então vamos lá. Ok, enviado. Beleza? Então já está no e-mail aí de quem tinha me passado o e-mail. Certinho? Os slides e o roteiro da aula de hoje. Ok? Bom, já deu 2 minutos do início, vamos começar, né? Quem entrar depois aí vai chegar um pouquinho atrasado. Vai ficar meio boiando no início aí. E conforme eu tinha falado com vocês na semana passada, hoje a gente entra nos conceitos de ecologia mesmo, né? A ecologia é a frente que mais é cobrada, não só no Enem, mas também em muitos vestibulares. Certinho? Eu já vou falar de alguns conceitos básicos de ecologia, só que envolvendo sempre com outras coisas. Vocês vão ver, conforme eu falei na semana passada, a ecologia ela é a frente mais ampla dentro da biologia. Então, ok, vou mandar, Bruno, assim que terminar a aula aqui eu mando para você. Tá? A ecologia ela é a mais ampla, eu vou entrar dentro de muitas outras frentes, certinho? Por causa dessa amplitude dela. Então, primeira coisa, o que é ecologia? Peguei o conceito aí clássico da Ernst Haeckel, né, de 1869, o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente que vivem. Haeckel, esse indivíduo, esse senhor, que ele criou esse conceito lá em 1869. Só que a ecologia ela cresceu tanto que a gente teve que redefinir o conceito. Então, o Eugene Odum, que é o autor dos livros que a gente usa no ensino superior, ele amplia o conceito do Haeckel, né? O conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza, a investigação das relações entre os seres vivos, todo o ambiente orgânico e inorgânico, incluindo suas relações harmônicas e desarmônicas. Ecologia, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha graduação no início dos anos 90, a ecologia era uma especialização da biologia. Você fazia biologia, depois fazia o mestrado, né? Ou doutorado em ecologia. Hoje a ecologia cresceu tanto que ela é um curso à parte, né? Ela é separada da biologia. Então, esse aí é o Eugene Odum, já falecido, o livro dele é excelente, que a gente usa nos livros, nos cursos superiores aí. E a gente começa a ecologia com os níveis de organização em biologia, que é uma das primeiras coisas que vocês aprendem no ensino médio, né? Começa lá com o átomo, que é a parte mais fundamental da matéria, né? Que é aqueles conceitos de átomo lá da química, e o conjunto de átomos, moléculas. Aí você deve estar perguntando assim, mas onde é que eu vou estudar isso dentro da ecologia? Quando a gente estuda ciclos biogeoquímicos, a gente lida com essas duas partes aí. Aí vem organelas e células. Você também deve estar pensando, mas espera aí, professor, isso aí é lá da citologia. Não. Quando você estuda mitocôndria e cloroplasto, a hipótese de surgimento dessas duas organelas é a hipótese endossimbiótica. E isso é dentro da ecologia. Células, você tem que lembrar que existem bilhões, zilhões de organismos unicelulares no planeta e que entram o estudo deles na ecologia. Aí vem tecido, que é mais a histologia, órgãos, sistemas e organismo no conceito de espécie.
Os tecidos, os órgãos e sistemas, eles têm funcionamento muito parecido com vários sistemas ecológicos, tá? É uma coisa que eu falava lá no começo do ano para vocês. A natureza, ela trabalha com padrões, né? O micro e o macro para a natureza não tem muita diferença. Aí, organismos da mesma espécie, a gente organiza eles em populações, a gente vai ver esses conceitos, comunidades, ecossistemas, biomas e, por último, biosfera. Eu quero que vocês reparem uma coisa nesse slide aí. Você pode ver que o único conceito que está no singular é biosfera, porque só tem uma. Os outros todos estão no plural, porque a gente vai ver o porquê disso aí, tá? Então, espécies biológicas. O que é uma espécie, já que eu tenho que começar a trabalhar por esse conceito? Peguei aí. Conjunto de indivíduos que partilham o mesmo fundo gênico, morfologicamente semelhantes e capazes de se cruzarem entre si em condições naturais, estando isoladas reprodutivamente de outros grupos semelhantes, com os quais, quando se cruzam, não originam descendentes férteis, indivíduos férteis. É um conceito do Theodosius Dobzhansky e do Ernest Mayr. Esses dois aí, inclusive o Dobzhansky, ele nem era biólogo, tá? Ele era matemático, mas ele trabalhou muito dentro desse conceito de espécie, ele trabalhou muito com a economia da natureza. Então, eles criaram esse conceito que eu quero chamar a atenção para uma coisa. Indivíduos que compartilham o mesmo fundo gênico e produzem descendentes férteis. Então, esses dois foram os criadores do conceito atual de espécie. Eu tenho que chamar a atenção para vocês de uma coisa. Eu tenho o jumento com 62 cromossomos, aquele negocinho lá do comecinho do ensino médio. Quando eu cruzo ele com uma égua de 64 cromossomos, eu tenho o descendente que é a mula ou burro, que tem 63 cromossomos. Isso é um cruzamento que ocorre na natureza? Raramente. A gente faz esse cruzamento artificial pelo seguinte: o jumento ele é muito resistente, mas ele é difícil de domesticar. O cavalo é fácil de domesticar, mas ele não tem a resistência do jumento. Agora, a mula ou burro tem a inteligência do cavalo e tem a resistência e a força de um jumento. Então, é uma espécie criada artificialmente, um híbrido, na verdade, criado artificialmente, e ele é estéril por causa do número ímpar de cromossomos. Tem também o caso dos ligres, né, ou tigreão, que é cruzamento de um tigre com uma leoa. Na natureza ocorre? Olha, já ocorreu, mas o leão ele foi praticamente extinto da região onde ficam os tigres, então muito dificilmente isso vai ocorrer na natureza, é muito comum em zoológico, tá? População biológica, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área em um determinado período. Então eu tenho três coisas a se destacar aqui. Eu tenho a espécie, o local e a época. Por exemplo, a população humana em Goiânia no ano de 2018 era de 1.495.705 habitantes. Então eu tenho a espécie, o local e a época para determinar isso. Por quê? Porque tem diversos fatores que vão influenciar no tamanho de uma população. A gente vai ter uma aula só sobre populações para discutir sobre quais os fatores que influenciam de maneira positiva ou negativa o tamanho de uma população. Ok? Eu peguei alguns fatos interessantes aqui. População prevista para o final de 2020 de humanos na Terra. 7 bilhões e 800 milhões de humanos. Muita gente? Muita gente, né? População de insetos para o mesmo ano. 10 quintilhões de insetos. Eu tive que sair atrás de quantos zeros tinha aqui desse número para a gente ter uma noção. Bactéria. Você tem em torno de 3 trilhões de células. Só na tua pele deve ter em torno de 30 trilhões de bactérias. Então, a população supere muito a espécie humana. Tá? Comunidades biológicas. É um conjunto de populações de diversas espécies. Então, aqui eu tenho espécies diferentes na mesma região, num determinado período. Certo? Eu não estou considerando aí os fatores abióticos do meio, somente a parte viva de uma região. Então eu tenho aí seres de uma floresta, seres de um rio, de um lago, de um brejo, dos campos, dos oceanos, etc. Veja bem,
somente os seres vivos. Então, perguntinha para vocês. Um único ser humano pode ser considerado uma comunidade? Se eu considero só o ser humano, ele não é uma comunidade. Mas se eu considero tudo que está num ser humano, ele é uma comunidade. Por quê? Nós temos mais ou menos umas 300 espécies de bactérias diferentes vivendo no nosso corpo. Umas 8 ou 10 espécies de fungos. Se você tiver um casalzinho de lombriga aí, né, que é o mais comum que aconteça na região tropical, então sim, cada ser humano pode ser considerado uma única comunidade. Aí eu tenho comunidades aí, ó, uma paisagem africana que vocês assistem, veja, no Globo Repórter, né? De vez em quando aí assiste o Globo Repórter sobre África, uma comunidade marinha e uma comunidade de cerrado, né? Eu não podia deixar o cerrado de fora. O que eu tenho aí? Vários seres vivos interagindo. É diferente de um ecossistema ou um sistema biológico, que aí eu tenho o meio ambiente físico, eu estou considerando os fatores abióticos, solo, água, ar, altitude, latitude, etc., mais a comunidade biológica. Certo? Por quê? Porque aqui um interfere no outro. O fator abiótico e o fator biótico se complementam e interferem um no outro. Para você ter uma noção, aonde você está morando agora é um ecossistema urbano dentro do bioma cerrado. E esse ecossistema urbano, ele tem uma temperatura, umidade do ar, etc., diferente. Por quê? Por causa da modificação. Então, se você vai numa área de cerrado, mesmo dentro de uma área de cerrado, você tem vários ecossistemas diferentes ali, e cada um tem uma umidade do ar diferente. Se você vai na mata ciliar, a umidade do ar da mata ciliar é diferente de uma mata de altitude, por exemplo, de um campo rupestre. Tá? Então, eu pego a mesma foto que eu mostrei anteriormente, só que agora eu estou olhando o ecossistema. Por quê? Eu estou considerando agora água, pH do solo, umidade do ar, quantidade de insolação. Então, cada ambiente vai ter esses fatores abióticos influenciando aí de uma maneira diferente para formar ecossistemas diferentes, tá? Quero fazer uma comparaçãozinha com vocês. A diferença entre ecossistema natural e ecossistema urbano. Um ecossistema natural que depende somente da energia solar, um oceano e uma floresta, é totalmente autossuficiente, né? A questão da Amazônia lá, ela é mantida pelas folhas que caem e tal, então você tem uma autossuficiência ali. Um ecossistema que depende da energia solar com subsídios naturais. O manguezal, por exemplo, ele depende da água doce que é levada por um rio ali. Uma floresta úmida, eu já estou pegando dentro da floresta um outro tipo de ambiente que é a floresta úmida, ele depende de um subsídio natural. Ecossistemas que dependem da energia solar com subsídio antropogênico. A agricultura e a aquicultura não sobrevivem se não tiver a humanidade ali atuando. E um socioecossistema urbano e industrial movido a combustível, as cidades e os bairros. Uma coisa interessante aí, eu tenho 4 tipos de ecossistemas, sendo que um deles só existe se eu tiver os outros. Tá? É o que eu falei para vocês em umas aulas para trás aí. Se a gente fechar Goiânia, em 4 dias a comida aqui dentro acaba. 4 dias acaba toda a comida dentro da cidade. Eu peguei algumas diferenças, por exemplo, um ecossistema natural e um ecossistema urbano na questão da energia. Um ecossistema natural, a fonte de energia dele é ilimitada, que é o sol. Ele não acumula energia em excesso. As cadeias alimentares, o aproveitamento é de 10:1. Você tem um aproveitamento de até 10% da energia de um nível trófico para o outro. Agora, um ecossistema urbano, eu tenho uma fonte finita que é de combustíveis fósseis. Agora nós estamos tentando aí buscar outras fontes. Eu gero muito calor e aumento a temperatura no ecossistema urbano. Vocês já estudaram lá na geografia? Toda cidade é uma ilha de calor, né? E na cadeia alimentar, o aproveitamento é de 100:1. Mas por que o aproveitamento cai tanto? Porque eu não produzo nada dentro da própria cidade. Né? Vocês chuparam laranja? A laranja é produzida em outra região do país. Comeram pão, esse trigo veio de outra região do país. Então, esse aproveitamento energético ele cai. Certo? A evolução no ecossistema... o que aconteceu, meu Deus do céu? Nossa, voltei lá para o começo.
Peraí, deixa eu ir para o slide certo. E energia, evolução. Vamos compartilhar de novo. Um monte de gente saiu do cursinho, né? O Enem vai continuar. Vocês viram aí que o Enem vai ter do mesmo jeito. Então, a evolução de ecossistema natural, ela é evolução biológica. Seleção natural. Adapta os seres vivos e o seu sistema de suporte aos processos que sustentam a vida. A evolução no ecossistema urbano, ela é cultural. Subordina os organismos e sistemas de suporte da Terra aos processos que sustentam a tecnologia. Então, é uma diferença na evolução de ecossistema natural e ecossistema urbano. A população no ecossistema natural, ela é mantida dentro de um limite, porque existe uma coisa natural que vai limitar o tamanho dessa população. Essa população depende de alimento, de abrigo, de água, então ela está dentro da capacidade de suporte do meio. Agora, no ecossistema urbano, não existe isso aí. A população cresce muito mais do que a capacidade de suporte do meio, por quê? Porque o ecossistema urbano, ele depende daqueles outros que a gente viu. A comunidade no ecossistema natural, nós temos grande biodiversidade, vive onde tem o recurso natural, tende a ser mais regularmente dispersa no ecossistema. Eu vou dar um exemplo besta. Você sabe o tamanho do território de uma onça? Uma onça tem um território, para ela sobreviver, de 52 quilômetros quadrados. Então, se você for analisar numa parte de Cerrado ou de Amazônia para ver população de onça, pelo tamanho da área, você sabe mais ou menos quantas onças tem ali. Agora, no ecossistema urbano, não. Você vai excluir a maioria das espécies, porque ela vai ser sustentada por recursos de outras áreas, e ela se concentra em determinados locais onde você tem principalmente água. Se vocês pegam o mapa original de Goiânia, vocês vão ver lá no projeto original que Goiânia foi construída, onde foi construída, por causa dos mananciais de água que tinham na região, tá? Teoricamente era para a gente usar a água do córrego Cascavel, do córrego Vaca Brava e assim por diante. Na prática, eles servem de esgoto a céu aberto. As interações no ecossistema natural. Nós temos interações, inúmeras interações dentro da comunidade. Eu tenho uma grande maioria de organismos interagindo com uma grande variedade de outros organismos. Agora, no ecossistema urbano, organização da comunidade é em função do processo tecnológico e a variação é em função da necessidade de comida. Tá? No ambiente urbano, você tem pouca variedade de organismos, se você compara com o ambiente natural. Certo? Ah, mas povo, tem rato, cachorro, barata, escorpião, gato, tudo no ambiente urbano. Tá, no ambiente natural tem bem mais do que isso. O equilíbrio no ambiente natural. Eu tenho processos naturais que vão levar ao equilíbrio desse ambiente natural. Então, tenho disponibilidade de luz, disponibilidade de alimento, de água, presença ou ausência de inimigos, de doenças, etc. No ambiente urbano, eu tenho competição de controle cultural, ideológico, econômico, religioso e político. Então, todo voltado para a espécie humana. E é totalmente voltado para a sustentabilidade da vida humana. Vocês podem ver que em Goiânia, é um exemplo meio extremo que eu vou falar, mas nós temos um centro de zoonose onde ocorre aí sacrifício de cães. Por quê? Porque a sustentabilidade visa a sustentabilidade da vida humana, não das outras espécies. Tá? Então tá aí nossa querida Goiânia. Eu amo essa cidade de paixão. Tá aí o Areião, tá? Que é a Avenida 90, está em reforma ainda. É o Parque Areião. E o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo uma pequena, muito pequena área verde, onde você tem uma alta biodiversidade e tudo mais, no meio de uma área construída de baixíssima biodiversidade, de grande dependência de fatores externos, de recursos externos, etc. Tá? Esses modelos de parque, gente, por muitas vezes eles foram estudados como modelos de biosfera para poder extrapolar esse tipo de raciocínio. Se um dia a gente tiver que colonizar outros planetas, nós vamos ter que montar uma biosfera lá. Vamos
ter que montar uma estrutura que seja capaz de abrigar a vida. E uma das coisas interessantes, essa estrutura tem que ser autossustentável. O Parque Areião que vocês estão vendo aqui, ó, que é uma área de mata dentro da cidade, se toda a cidade ruir, se a civilização acabar, a tendência do parque é invadir essas áreas ao redor aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um sistema autossustentável que vai crescer por si só, basta ter recurso natural para isso. Tudo isso que vocês estão vendo em volta do Parque Areião, né, por mais bonito que seja, as arvorezinhas nas calçadas, né, pedacinho do parque do lado de cá. Isso aqui, ó, é muito fácil de ruir. Certo? Basta vocês pensarem aí na história, quantas civilizações vocês estudam da pré-história até agora. Então, a nossa civilização é muito frágil para isso aí, certinho? Bioma. Eu tenho um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos identificáveis em escala regional. Veja que esse conceito aí, ele também pega muita coisa de dentro da geografia, tá? Com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças que resultam na diversidade biológica própria. Então eu tenho, basicamente, um processo onde eu vou identificar pela vegetação, principalmente, tá? Os grandes biomas do mundo, isso aí vocês estudam na geografia e na biologia. Faltou um pedação aqui da legenda, eu cortei para a gente ficar só com o mapa, para a gente ver essa variedade. E uma coisa que você pode notar, está dependendo do quê? Da latitude, né? Olha só, aqui, ó, eu tenho bioma ártico. Vocês podem ver que na área do Equador eu tenho a área de florestas tropicais, né? Só porque está entre os trópicos, a gente vai ver o que é isso agorinha. Os biomas brasileiros, está faltando alguns aí, né? Mata de cocais, etc. Mas achei isso aí em site de educação do próprio governo. Mas faltam uns biomas menorzinhos aí que a gente vai estudar também. E uma coisa interessante, quando você olha esse mapa, dá a impressão que se você está caminhando no Cerrado aqui no Mato Grosso, né, vai chegar num ponto em que o Cerrado acaba e um passo adiante você está dentro da Amazônia. E a coisa não é bem assim. Tá? Um bioma, dentro de um bioma, nós temos vários ecossistemas. Eu peguei o exemplo aqui do bioma Cerrado. Dentro do bioma Cerrado, você tem o Cerradão, Cerrado Campestre, Cerrado Rupestre, Cerrado Típico, Campo Cerrado, Campo Limpo de Cerrado, Cerrado de Mata, Cerrado de Varja, Cerrado de Vereda, área urbana, mata de galeria, entre outros. Mas é tudo dentro do bioma Cerrado. Por quê? Porque tem várias coisas em comum na vegetação, no solo, etc. Olha o que eu peguei no site da Embrapa. Eu achei bem interessante essa figura é gigantesca, tá? Lá no site da Embrapa, ele está mostrando aqui diversas formações dentro do que a gente chama de cerrado. Então aqui, bioma cerrado, eu tenho formações campestres, campo limpo, campo sujo, campo rupestre, cerrado rupestre. Aí formações savânicas, cerrado rupestre, vereda, palmeiral, parque de cerrado, cerrado ralo, cerrado típico, cerrado denso. Formação florestal dentro do cerrado, cerradão, mata seca, mata de galeria, mata ciliar, certo? Tudo isso dentro do bioma cerrado. Tá? Então, a diversidade, quando você olha esse mapa aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Quando você olha esse mapa, dá a impressão que é pouquinha coisa, né? É só 6 biomas aí e tal. Não, mas dentro de cada um desses, você tem diversidade muito grande ali. Certinho? A biosfera ou ecosfera é o conjunto de todos os ecossistemas e biomas da Terra, é o planeta em si, o planeta Terra em si, né? Inclui a biota, que é a parte viva, e todas as áreas onde a biota age, a litosfera, hidrosfera, criosfera, atmosfera, todos os processos dessa biota e todas as interrelações que ocorrem entre os organismos, entre os fatores bióticos e abióticos aí, entre os fatores abióticos entre si, é o planeta Terra, né? Nossa querida esfera azul aí. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar de um projeto chamado Projeto Biosfera.
Os caras tentaram 2 vezes fazer o projeto Biosfera no deserto dos Estados Unidos. Eles criaram uma área fechada e tentaram simular ali biomas que fossem autossustentáveis. Então fizeram todos os cálculos. Isso vai ter tanto de fotossíntese, vai gerar tanto de oxigênio, vai precisar de tanto de gás carbônico, a produção vai ser tal. Os 2 casos fracassaram. Por quê? Você tem nesse planetinha que você está vendo aí uma variedade gigantesca de fatores que a gente chama de variáveis. Você quer ver uma coisa muito simples? Você pensa uma coisa mais imprevisível do que previsão do tempo? A gente fala, a previsão do tempo para amanhã é isso. É um negócio muito aproximado. Por quê? É muita variável para você calcular. Agora, você imagina você querer calcular todos os fatores dentro de um bioma, dentro de uma biosfera, para construir uma escala em miniatura disso. Quem assistiu aí aquele filme Perdido em Marte, acho que com o Matt Damon, ele fica perdido lá em Marte e ele tem que plantar batata no próprio cocô, né? Para poder produzir comida e produzir oxigênio e tal. E ele vive num equilíbrio muito, muito, muito tênue para poder ter oxigênio suficiente, água suficiente, coisa e tal. A gente sabe que a Terra em si, ela vai funcionar como um sistema fechado. Em sistema fechado, a quantidade de produtos é igual à quantidade de reagentes, né? Ela é mais ou menos um sistema fechado materialmente falando. Mas é muito difícil você calcular exatamente o quanto de cada coisa que vai precisar ali para fazer um bioma artificial. E a grande esperança da conquista espacial é justamente isso. Vocês viram, os caras lá na Estação Espacial Internacional, eles têm uns cantinhos lá de experimento, onde eles plantam coisas. Eles tentam fazer coisas, plantas crescerem no espaço, animais viverem no espaço. Para quê? Para tentar, no futuro, colonização dos planetas. Inclusive, tem um projeto da NASA chamado Projeto Gênesis, eu achei bem sugestivo o nome, que é tornar planetas habitáveis. Quem joga em computador aí, né, é o que eles chamam de terrificação, ou você transformar um outro planeta num planeta Terra, num planeta habitável, certinho? Aí, continuando aqui, vamos lá. Habitat ou biótopo, ambiente no qual um determinado organismo vive na comunidade. Eu posso ter um grande ambiente, por exemplo, crocodilo de água salgada, crocodilos porosos. Ele vive nos oceanos Pacífico e Índico, ou seja, o habitat desse bicho é uma área gigantesca. Ou pode ser um microambiente, por exemplo, protozoário Mixotrica paradoxa. Ele vive somente no intestino do cupim Mastotermes darwiniensis, que é um cupim australiano. Então eu posso ter um animal desse num grande habitat, tá? Para vocês terem uma noção do tamanho desse bicho, eu peguei essa figura aqui, ó, achei bem interessante. Ele chega a 6,70 metros, né? Que é o tamanho desse aí, que é um indivíduo muito grande que eles encontraram. Ou então, você pode ter o protozoário lá, o Mixotrica paradoxa, dentro desse cupim que só tem em uma região da Austrália. Então, o habitat ele pode se referir a várias coisas, tá? Tanto macro quanto micro. Nicho ecológico é o papel ecológico desempenhado pelo organismo em sua comunidade. Então, aqui você já tem o que o bicho, o que o organismo faz, né? Eu tenho diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, como habitat, papel no ecossistema, poder de adaptação a fatores limitantes, necessidade de reprodução, necessidades fisiológicas, etc., para determinar o nicho ecológico de um bicho. Então, para quem não conhece, é um passarinho do cerrado, só tem no cerrado, sanã de cara ruiva, tá? E o que é o nicho ecológico do sanã de cara ruiva? É tudo isso que vocês estão vendo. A necessidade dele de alimento e nutrientes, o local é adequado para ele fazer o ninho dele, ele só vai viver em locais onde tem a temperatura e a umidade que ele suporta, o tipo de vegetação no qual ele é adaptado a encontrar comida. Então, quando eu pego todas as necessidades do bicho e tudo mais, eu tenho aqui o nicho ecológico no qual ele vive. Tá? É como se fosse assim, o habitat é a casa do bicho, né? A casa do organismo, e o nicho ecológico é com o que ele trabalha, certinho? Eu tenho um nicho fundamental, que é o que o bicho precisa para viver de boa. O que o organismo precisa ali para ter uma vida tranquila.
Ou não tem inimigo, não tem competição, não tem nada, tem comida à vontade, tem tudo belezinha para ele. Agora, o nicho realizado ou nicho efetivo é o que ele sobrevive, mas considerando predadores, competidores, parasitas, etc. Então, é o nicho real dele. Aqui eu tenho, ó, nicho fundamental, quando eu não tenho outras espécies. E o nicho real, quando eu tenho outras espécies interagindo com a espécie que eu estou estudando. O nicho realizado ele é sempre muito trabalhoso. É a gente no mercado de trabalho, no dia a dia, etc. Quando a gente está na infância, a gente está no nicho fundamental, né? A partir do momento que você começa a preocupar com conta, você vai para o seu nicho realizado. Tá? Equivalente ecológico, estamos quase acabando já. São espécies que têm nichos semelhantes em diferentes hábitats. Então, o que eu falei para vocês no começo da aula, a natureza ela trabalha com padrões, e esses padrões eles são muito claros quando a gente estuda equivalente ecológico. Exemplo, a ema no Brasil e o avestruz na África. São duas aves que não voam, aves ratitas que não voam, mas que vivem num ambiente muito parecido, porque a ema é do cerrado e o avestruz é da savana aberta africana. Então, eles comem basicamente a mesma coisa, né? Sementes, pequenos animais e tudo mais, e tem esse equivalente ecológico. A onça pintada na América do Sul e os leopardos na África e na Ásia também têm equivalência ecológica, são carnívoros, predadores de topo, etc. Bisão na América do Norte, veado campeiro na América do Sul e búfalo na África. São 3 animais herbívoros, nem todos os 3 são ruminantes, mas que têm equivalência ecológica. E o tamanduá na América do Sul e os pangolins na Ásia e na África. Tá? Eu quero perguntar uma coisa para você, já que tem pouquinha gente, quem quiser abrir o microfone aí para responder, pode responder para mim. Qual espécie do planeta que não tem equivalente ecológico? Ela é única. Alguém? Tem alguém aí? Responderam pelo chat aqui. Ser humano. Justamente. O ser humano ele não tem equivalência ecológica, porque ele é uma espécie única no planeta, ele está em todos os nichos, né? Se espalhou pelo planeta inteiro, mas ele não tem um equivalente ecológico para ele. E, consequentemente, ele, por não ter um equivalente ecológico, né? Ele acabou se espalhando pelo globo. Tem pouco tempo do surgimento da espécie Homo sapiens sapiens, ele se espalhou no planeta inteiro. E uma coisa que eu quero que vocês pensem, tá? Vocês já repararam que a nossa grande luta pela vida é uma competição intraespecífica com outros seres humanos, uma competição interespecífica com tudo aquilo que a gente considera como praga agrícola, todo aquele animal que come o que a gente planta, certo? Então a gente está sempre e uma tentativa de evitar parasitismo. Né? Vocês mais estudam em ensino médio aí em termos de saúde é justamente a questão das doenças infecto-contagiosas. O que mais preocupa a gente na agricultura são os organismos que comem o que a gente planta. Então a gente está sempre tentando se livrar disso, mas sem um equivalente ecológico. Tá? Então, eu peguei aqui a fotinha para a gente ver, para fechar a aula, o avestruz africano e a ema brasileira. Eu não sei de quem foi a ideia brilhante de criar avestruz em cativeiro, naquela época da avestruz master, tá? Nunca comi a carne desse bicho antes, que é muito gostosa. Mas, sei lá, muito caro. A onça pintada sul-americana, o leopardo africano e o leopardo das neves asiático. Vocês notaram uma coisa? Os 3 são felinos. Aqui eu tenho 2 aves, né? Aqui eu tenho 3 felinos que têm o mesmo padrão de camuflagem, tá? As pintas, porque isso esconde o bicho no meio da mata. E o que isso aí prova para mim? Vai pensando nisso. Aí, ó, o bisão americano
o veado campeiro brasileiro e o búfalo africano. São 3 herbívoros, sendo que esses dois, esse aqui especialmente é o bicho que mais mata seres humanos na África, tá? Esse aqui foi caçado até quase extinção, esse aqui também. Agora, que coisa interessante, né? A África é savana, o Brasil é cerrado. Você não consegue manter grandes animais no cerrado. A população de veado campeiro é muito pequena se você compara com a população de búfalo. E o pangolim, tá aqui, provável bicho que deu origem ao coronavírus aí, né? E o tamanduá-bandeira. Os dois têm o mesmo equivalente ecológico, os dois se alimentam de formigas. Olha o tamanho da unha desse bicho aqui, ó, justamente para quebrar o cupinzeiro, igualzinho o tamanduá, né? Eles andam dando socos no chão assim para esconder as unhas. A unha do tamanduá está bem aqui, não sei se está bem nítido para vocês, mas a unha dele é gigantesca, está bem aqui. Tem equivalente ecológico aí para diferentes habitats, tá? Diferentes ambientes. Ecótono e ecótono é o efeito de borda, é quando você tem uma zona de transição entre duas comunidades. Aqui eu tenho um número de espécies gigantesco, porque eu pego a mistura das duas comunidades limítrofes. Isso dá um efeito chamado efeito de borda. Eu peguei isso aqui num trabalho científico, achei muito legal, um trabalho científico da USP. Aqui eu tenho uma área de manguezal, uma vegetação de restinga e o ecótono, ou ecótone, né? Aí eu fiquei pensando, mas os meninos não vão ter ideia de que isso aí, mas eu achei a parte, a foto de satélite dessa área que eles estão estudando aí em Cananéia. Aqui eu tenho manguezal, certo? Tudo isso aqui é manguezal. Aqui eu tenho a área de restinga, e isso aqui é a ecótone. Então a ecótone, às vezes, ela pode ter quilômetros de largura. Aqui está até pequenininho, ó, 90 metros. Mas ela pode ter quilômetros de largura. E ela tem a biodiversidade dos dois. Tá? Aqui, ó, manguezal, a restinga e a área de ecótone. Achei bonitinho o jeito que eles representam as diferentes vegetações aí, né? Ocorrendo em ambos as diferenças, e na ecótone ocorrem as duas juntas. Certinho? Agora, eu vou voltar aqui, vou sair da apresentação, voltar para a câmera, certinho? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando eu falei dos felinos, né? Tanto o asiático, o sul-americano e o africano, o que isso comprova para a gente? Comprova um negócio chamado deriva continental, né? O maior predador carnívoro da América do Sul é a onça. Da América do Norte é o puma, que a gente chama de sussuarana. Da África é o leão. Da Ásia é o tigre. E da Europa era o leão europeu, que foi extinto na época do Império Romano. Só que é tudo felino. Aí você deve estar se perguntando, né? E a Austrália? A Austrália separou bem antes, por isso que não tem a questão de ter um mamífero placentário felino grande lá. O maior bicho que tinha lá era o tilacino, o tigre de Bengala, que era tigre de Bengala, ó, tigre da Tasmânia, desculpa, que é um marsupial. Então lá separou antes de ter mamífero placentário, ok? E agora falta aí 1 minuto e meio, vou abrir para perguntas, comentários, sugestões. Vou abrir o áudio de todo mundo. Eles estão com o áudio aberto. O Bruno desligou, eu vou deixar aqui. Dúvida, gente? Temos 1 minuto. Alguém? Alguém aí? Tá tranquilo, professor. Acho que eu estava sozinho aqui. Foi assistir novela e me largaram aqui. Gente, ó, obrigado pela atenção de vocês, tá? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente entra em cadeias e teias alimentares, tá? E energia no ecossistema. Aí começa a ficar massa esse negócio. Beleza? Fica com Deus. Até semana que vem. Obrigada, professor. Foi muito bom. Se cuidem.